compartilhando as nossas experiências. Diante do breve colóquio do nosso irmão, a gente deveria dizer somente muito obrigado e boa noite a todos, porque foi uma síntese do amor que ele fez aqui em tão poucas palavras. E que nos comove muito quando nós nos lembramos da palavra atração, que o Chico tão bem orientava acerca do processo do princípio inteligente, onde começa o processo de imantação deste sentimento que passaria, passa e passará na existência de muitos, como está passando nas nossas e de outros, a paixão até a configuração verdadeira do sentimento nobre e puro que é o amor. Mas o que falar de Chico Xavier? Muitas e muitas biografias ainda serão escritas acerca deste homem ilustre, dessa figura extraordinária, deste homem chamado amor. Há uns anos atrás, a União Espírita Mineira, a Casa Máter do Espiritismo, em Belo Horizonte, confeccionou uma obra em edição especial com o título Chico Xavier, o Homem-Amor, ou o Mandato de Amor. Chico é uma expressão tão grande e nobre deste sentimento que ele foi capaz de se expressar e sobressair-se tentando se apagar. Mas como já dizia Jesus no Evangelho, não se pode ocultar uma candeia ou uma cidade edificada sobre um monte. O Chico, por mais que ele tentasse, não foi possível. Porque os exemplos que o Chico veio nos trazer, e com certeza vai fazer parte de muitos e muitos milênios das nossas vidas, porque foram um espírito tão profundamente convertido pelo amor do Cristo, que se fez capaz, se fez oportuno à mensagem mais ampla, no sentido real, em termos de Evangelho e doutrina espírita. Obviamente que nós temos com o mestre de Lyon todo o princípio, mas ele mesmo dissera que caberia a ele as primeiras palavras, as primeiras notas, mas que a posteridade o complemento, que obviamente sabemos que não tem fim, porque a nossa evolução é infinita. Mas percebemos um grande marco, o Espiritismo a partir de Chico Xavier. Não poderíamos nem mencionar durante Chico Xavier, nem após Chico Xavier, mas a partir de Chico Xavier. Porque a obra veio ficar com tanta clareza de compreensão, nós vamos perceber, principalmente nas obras de André Luiz, quando se abre o véu do mundo espiritual, quando se desdobram as orientações e as informações acerca da mediunidade e na transformação desse ser, André Luiz, no verdadeiro trabalhador do Cristo, convertido também pelo amor do Cristo, que nos constrange, como dissera Paulo. O amor é uma coisa tão sublime, é um sentimento tão amplo e tão nobre, que ele é evocado numa palavra tão simples, de 4 letrinhas, amor. E o Chico, aquela figura extraordinária, que provavelmente alguns de vocês podem até ter tido contato, quando a gente se aproximava do Chico, as irradiações que partiam do coração do Chico eram tão amorosas que modificavam o nosso comportamento psíquico. Das oportunidades em que eu tive de estar com ele,
nós percebíamos daquela fila numerosa de pessoas provenientes de várias partes do Brasil e da América do Sul, que as pessoas, ao se aproximarem em um determinado limite, iam como que se desmascarando, iam como que se deixando cair as armaduras, e aquela energia penetrante modificava todo o psiquismo daquela pessoa. Eu senti isso todas as vezes que eu me aproximei do Chico. Uma criatura extremamente amorosa, amorável, amável, amante do amor. Nós sabemos das muitas biografias que se escreveram acerca do Chico, as condições em que ele chegou no mundo físico. Uma vida de muitas provações, de muitas privações, que de forma alguma constrangeu a nobreza daquele ser, que já caminha com Cristo há muitos séculos, e que nessa encarnação alcançou o desiderato culminante da sua evolução, aceitando este mandato mediúnico. Nós, espíritos que estamos laborando nos aprendizados, nas experiências que são peculiares a todos nós, passamos pelas perturbações normais dos processos da mediunidade. E, obviamente, o Chico também não deixou de passar por elas. Não obstante, preparado por muito tempo no plano espiritual, os recursos sensórios do corpo perispiritual e do corpo biológico, do corpo físico do Chico, tivessem sido muito bem ajustados, e, à medida em que se passavam os anos, adestrando-se, sintonizando-se, tornou-se o filtro puro da espiritualidade. Nós percebemos que o Chico trabalhou com a sua mediunidade até os últimos momentos em que ele esteve com o público. Certa feita, em uma das nossas visitas a Uberaba, o Chico nos permitiu fazer uma amizade mais estreita com ele, o que foi assim de uma significância muito grande ao nosso coração, e a gente se emociona só de se lembrar. É uma gratidão muito grande por isso tudo. Mas ele me permitia sentar ao lado dele nas vezes que eu ia a Uberaba. E eu ficava por ali observando o movimento das pessoas, o como ele tratava, a postura do Chico durante todo o tempo. E ocorreu algo tão interessante em determinado dia, em que me fez pensar acerca da mediunidade e a sua manifestação. É que geralmente nós estudamos na casa espírita, quando entramos para as reuniões de adestramento mediúnico, acerca da educação que o médium deve ter, evitando determinados tremores, né? Determinados movimentos bruscos. E algo interessante aconteceu naquele dia, quando se aproximava um senhor, ladeado por um jovem, que depois nós viemos a saber que era seu filho. Ele se aproximando do Chico, o Chico de imediato deu um tremor, retorcendo todo o corpo, e estreitou novamente a cabeça, fixou para aquele senhor e chamou pelo nome e atentou-lhe para a vida, para os recursos que ele tinha, para a oportunidade, porque tratava-se de uma pessoa que estava com um pensamento do suicídio. O jovem que o trazia era um dos seus filhos, mas ele havia perdido um outro filho num acidente. E ele sofrera e não estava suportando a perda desse filho. Então ele estava se definhando. Era um senhor de quase 2 metros de altura, com uma estrutura bem maciça, mas a energia a gente percebia que estava assim como que atrofiada. Ele estava quase morto, ou meio morto, como na parábola do bom samaritano. E o Chico foi o samaritano naquela hora que se permitiu o porta-voz da caridade através da fala dos Espíritos. Porque ele disse para ele naquele momento: Fulano, senhor fulano de tal,
nós gostaríamos que o Senhor revesse a sua postura, que assumisse o compromisso diante da vida, que aceitasse as provas que a vida lhe propõe. O seu filho está aqui do lado, fulano de tal, e esse senhor então se desabou em lágrimas. E ele está pedindo ao Senhor: por favor, papai, viva, não tão somente por mim, mas viva também pelo meu irmão que está aí ao seu lado, pelos nossos outros irmãos que estão em nossa casa, pelos netos que aguardam o Senhor como um vovô querido, para que possa partilhar com eles as experiências da infância. E foi algo assim tão interessante, em poucas palavras. Nós percebemos quão preparado era aquele indivíduo a todo instante em que um indivíduo dele se aproximava. Por causa da sintonia mediúnica? Obviamente que sim. Foram muitos e muitos anos de ajustamento, de preparação, mas primordialmente, prioritariamente, por causa do grande amor que o Chico tem no seu coração, tem na sua alma. Nós já ouvimos, lemos, tomamos por conhecimento dos fatos que aconteceram com o Chico na sua infância, quando ele, na casa da madrinha, foi obrigado a lamber as feridas purulentas da canela do filho dessa madrinha, né? Que era um processo bem pustulento, era uma erisipele bastante entumecida, e uma senhora, obviamente, bastante obsidiada, como nós nos nossos momentos de perturbação, em visitando-a e vendo a ferida daquele garoto, dissera: existe uma simpatia que não falha. Vocês conhecem, mas nós vamos ilustrar para darmos ênfase ao que o Chico fez diante dos meus olhos. Se uma criança pura lamber essas chagas durante 3 sextas-feiras consecutivas, esta ferida vai se fechar, cicatrizar, se curar. E o Chico, com os seus 6 aninhos de idade, foi submetido a este processo tão árduo, tão doloroso. E então, a primeira vez, ele foi forçado, mas ele correu lá para o quintal e conversou com a mãezinha, que sempre ali estava para dar-lhe orientações. Então ela lhe disse: meu filho, não tema, nós vamos colocar um pozinho ali e você não vai sentir nada, faça isso. A mamãe vai preparar alguém, nós estamos encaminhando um anjo para a sua vida, que posteriormente seria a sua segunda mãe, a sua madrasta. E aí a ferida realmente se curou. Eu estive com o Chico e ele, assentado numa fila enorme de pessoas que se aproximavam, um senhor de repente chegou diante dele e sussurrou-lhe aos ouvidos. E o Chico então se voltou para mim e disse assim: ah, Hércules, meu filho, estão dizendo que o Chico Xavier faz milagre. O que foi, Chico? É que alguém disse que a minha boca está curando feridas, o meu beijo está curando feridas. Meu filho, você sabe que eu estou até acreditando que está mesmo? Olha só, outro dia chegou um senhor aqui que estava com uma erisipele aberta na canela. E então, ele me pediu para beijar a canela dele. E eu então beijei meu filho. 15 dias depois ele voltou com a canela curada. Eu acho que esse negócio está dando certo. Aí ele virou para o senhor e fala assim: dê cá a sua cabeça, meu filho. Era um senhor alto, magro, com uma cabeleira tipo Black Power, porque não podia sequer cortar o cabelo devido à psoríase que ele tinha no couro cabeludo. Não podia sequer lavar a cabeça. Ali parecia estar assim, naquela situação há meses, talvez anos. E eu estava bem ao lado do Chico. Ele então se curvou e abriu aquela cabeleira lentamente, e eu pude ver com os meus próprios olhos aquela
pústula era, vamos assim dizer, no vocabulário cabível ao normal, repugnante. O Chico então disse assim: dê cá a sua cabeça, meu filho. Ele apoiou assim as mãos no cabelo dele, que afundou como uma esponja, e curvou os lábios, encostou os lábios naquela pústula e ficou ali por alguns segundos com os olhos fechados. Depois ele tirou assim, voltou-se para o Senhor, recompôs os cabelos dele, levantou ele no queixo assim, olhou nos olhos dele e fala assim: vai em paz, vá com Deus, meu filho, meu irmão. Então eu pude ver que realmente Chico Xavier não é um mito, não foi. Chico Xavier não foi, é uma realidade. Porque essa experiência eu tive com os meus próprios olhos. E durante esse tempo em que eu pude visitá-lo, muitas coisas eu percebi em torno do Chico. Os movimentos que ele fazia exalavam vibrações de amor que recompunham pessoas atordoadas, porque quando ele voltou a frequentar a Casa da Prece, quando nós fizemos contato com ele a primeira vez, ele ainda estava em reclusão domiciliar pelos médicos. Mas em pouco tempo ele passou novamente a frequentar o grupo da prece. Então muitas pessoas se percebia que estavam em tratamento com medicamentos pesados, entorpecidos pelo processo da depressão, pelo processo das obsessões. Muitos esquizofrênicos buscavam o concurso do Chico, levado por familiares, por amigos. E era algo mágico que acontecia. Porque nós percebíamos que curas verdadeiramente aconteciam à simples presença do Chico. Eu vou contar para vocês uma coisa que pouquíssima gente sabe, para vocês terem uma ideia da medida do amor desse indivíduo. Quando a gente tem uma dorzinha de cabeça, mal a gente consegue se comunicar com os amigos, não é verdade? Porque os de casa, por serem de casa, a gente fecha a porta e não quer nem ver. O Chico, muitas vezes, com a cabeça tão pesada pela labirintite e o cérebro como que dilatando pela evasão sanguínea, até pelo processo da própria mediunidade, ele às vezes não estava conseguindo se levantar até 15 minutos antes da reunião. Uma pequena melhorinha que ele tinha, ele era carregado até o centro espírita. E ele me disse que era o maior prazer da vida dele. Se as pessoas se sentiam felizes com a sua presença, ele se dava por satisfeito e honrado, porque assim deveria ser o instrumento do Cristo. E aí vai algo que é muito mais particular. Ele, durante toda a sua vida, das 7h30, 15 para as 8, se assentava ali naquela cadeira para psicografar, desde Pedro Leopoldo até Uberaba, nos seus últimos dias, e ali permanecia, às vezes até 00h30, 1h, 2h, 3h, quando não, às vezes até as 4 da manhã, principalmente até os anos 60, 70. Eu tive a oportunidade de estar com ele, daquela idade bem avançada, até mais ou menos 15 para 1 da manhã. A primeira vez que eu estive na casa do Chico, eu fiquei assentado do lado dele, ele segurando na minha mão. Das 6 da tarde até 00h30. Foi uma felicidade muito grande. Eu acho que foi o maior presente que eu ganhei em toda a minha vida, de ter estado nesse momento. Mas, pelo processo que foi acontecendo, da nossa amizade, eu vim a saber posteriormente que o Chico tinha incontinência urinária. Então ele usava os fraldões geriátricos. Acontece porque ele ficava muito tempo assentado na cadeira de rodas, ou deitado, ou até mesmo assentado na cadeirinha lá da sua sala, recebendo amigos. Ele estava com as nádegas cheias de escárias, que estavam muito abertas, porque não havia recurso que melhorasse
senão um determinado medicamento muito simples que a gente teve como conseguir. E aí foi o vínculo da nossa amizade, interessante até. Mas o Chico ficava ali horas e horas, e às vezes a gente percebia, como estávamos sabendo, que em determinado momento, depois de algumas horas, ele mudava um pouco o semblante, dava aquela sensação de mal-estar, de dor. Posteriormente, com um amigo muito próximo dele, ele nos disse: Hércules, nesse momento é quando a urina cai ali naquelas chagas e queima e dói muito, porque apesar das fraldas, aquele calor e a acidez da urina em chagas abertas. E então eu comecei a pensar, meu Deus do céu, e ele ainda ficava ali mais 2, 3 horas naquela situação, sorrindo, pegando nas mãos das pessoas e beijando. Era um sacrifício extremo, porque com qualquer coisa que nos incomode, nós queremos ficar aliviados de imediato. O Chico, ele se concentrava na pessoa do próximo. Ele passava por cima de si mesmo para que o próximo pudesse estar satisfeito com a sua própria presença, como ele dizia, já que satisfazia as pessoas, ele estar ali recebendo-as. Imaginemos quantas outras coisas o Chico renunciou e sofreu por amor. Por amor. Porque foram muitos e muitos anos que o Chico ficou sem usar as pernas no sentido em que nós utilizamos com a estrutura comum dos movimentos. E o Chico, durante um tempo em que eu pude estar presente, percebi que aquilo era uma coisa muito comum. Muita gente não sabe disso, porque isso nunca foi veiculado. Eu estou tendo a oportunidade de dizer isso porque eu acho que isso é um depoimento. É mais um relato para que a gente possa compreender o que late desta pedra preciosa que é Chico Xavier. Nós dizemos pedra no sentido diamante. Robusto na sua estrutura de honra e dignidade em prol do trabalho cristão. E com toda a sua facetada e equilatada pujança de amor no brilho que ele dava com a sua personalidade ímpar. Chico Xavier, um homem chamado amor. E o tema proposto, um certo Chico que ama. Um certo Chico que ama. Um Chico certo que ama, a gente poderia propor. Porque quando o Chico foi escolhido pelos Espíritos para essa tarefa, é porque na realidade, a princípio, ele já tinha assimilado as informações do Cristo e permitiu que se fosse escolhido, ou escolhendo-se, na renúncia, no sacrifício, no auto-sacrifício, na piedade que o Chico tem no seu íntimo. Uma das páginas do Evangelho, quando vai tratar da piedade filial. O Chico tem essa piedade filial. Todas as pessoas idosas como pais, os da sua idade como irmãos, e os mais jovens como filhos. Eram as orientações de Paulo de Tarso. E o Chico, ele utilizava de todas as informações do Evangelho. E uma das partes do Evangelho que o Chico mais gostava era do Sermão da Montanha. E algo que ainda provavelmente não está em nenhum livro. Estava para sair, porque a esse dia, um dos escritores, que é também um dos biógrafos da vida do Chico, estava presente na casa do Chico, e ele disse: mais uma que eu não sabia, vamos reportar em uma obra posterior. O Chico disse que naquele momento em que Jesus estava na montanha, circundado por
milhares de pessoas e por milhares e milhares de espíritos, foram algumas horas que ele ali esteve. Então os espíritos de escola que estavam atendendo a multidão de encarnados e desencarnados, aproveitaram do magnetismo de Jesus e das vibrações eloquentes da sua fala e, por processo de ideoplasmia, usando os recursos de Jesus, edificaram uma cidadela ali naquele monte de mais de 100 quilômetros quadrados, que, segundo o Chico, até aquele dia que ele informou, era preservado até aquele dia, com certeza, para a posteridade, em nome do Cristo, em honra daquele trabalho, para socorrer a entidades em vários pontos do orbe terrestre. Imaginemos essa criatura conectada com um plano espiritual, que tem essas informações que só o futuro no plano espiritual, com muito trabalho, nós poderemos ler nas páginas registradas pelos Espíritos dos feitos que aconteceram. O Evangelho que nós conhecemos aqui é muito reduzido, é muito resumido, mas é o suficiente. Porque quando Jesus dissera que as minhas palavras são palavras para a vida eterna, então aqui está um resumo, que à medida do desdobramento e do nosso entendimento, vai dando a amplidão, uma amplitude dos ensinamentos e feitos do Cristo. Por isso que João, ao final do Evangelho, ele vai dizer que se todas as coisas que o Cristo fez, falou, ensinou, fossem escritas, o mundo não caberia de tantos ensinamentos em 3 anos de messianato. Imaginemos. E hoje nós percebemos o Chico, em mais de 70 anos de mediunato, o trabalho que o Chico pôde fazer pelo amor do Cristo. É o amor a força motriz de todos os seres. E João dizia, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque Deus é amor. João, que posteriormente reencarnaria também como um certo Francisco, ou como um Francisco certo. Em O Evangelho segundo o Espiritismo existe uma mensagem, que certa feita, eu sempre acompanhava muito os movimentos do Chico, eu vi o Chico fazendo uma entrevista na TV, e ele comentava sobre o duelo na atualidade. A mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo é de Francisco Xavier, ou de São Francisco Xavier, que continham basicamente as informações contidas nesta mensagem, os informes do Chico, naquela hora em que ele estava sendo arguído, né? Entrevistado. Então eu pensei, meu pai, será? É possível, porque dizem que ele e Emmanuel estão juntos há muito tempo, e o Emmanuel participou da codificação, né? Então nós percebemos que a assimilação do Chico, nessa dobradinha que ele sempre fez com Emmanuel, foi de muito amor. Quando nós lemos as obras que trouxeram uma revelação mais profunda da personalidade de Chico e de Emmanuel, a partir do livro Há 2000 anos, nós vamos percebendo que, apesar de ser uma forma romanceada, difere de todos os outros romances espíritas, porque justamente vai trazer informações de renovação de postura íntima, de uma reconstrução, ou vamos dizer, de uma construção nova da casa mental, de uma estrutura de espíritos que se voltaram para a remodulação psíquica do planeta através dos esforços deles mesmos, na renovação pela ativação do amor. E é por isso que Emmanuel vai dizer para Chico, posteriormente, quando eles psicografaram a última obra, dizendo que eles só escreveriam esses 5 romances, que a partir daí eles dedicariam ao estudo mais aprofundado do Evangelho. Esta obra, que começaria por Há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia,
Paulo e Estevão, Ave Cristo e qual a outra? São esses, já falamos dos 5. Depois eles iriam dedicar ao Evangelho, e era algo que motivava muito o Chico, por causa do trabalho dele, de Emmanuel, com o Evangelho, que é a ferramenta imprescindível para a nossa transformação, que é onde nós vamos encontrar o maior recurso de entendimento de amor. É no Evangelho de Jesus. E aí nós vamos percebendo que Emmanuel vai fazendo um desdobramento. Nós temos aqui alguns mineiros, né? Quantos mineiros aqui, gente? Tem, como sempre, por toda parte na América, tem muitos mineiros. Eu também sou de Belo Horizonte. E nós podemos acompanhar o trabalho do Sr. Honório de Abreu, com o Sr. Manuel Alves, com o Sobral, o Sr. Leão Zálio. Eles, orientados por Emmanuel, pelo Chico, começaram a fazer o estudo minucioso do Evangelho, que lá em Minas, na nossa forma carinhosa, nós chamamos de miudinho, onde a gente vai pegando versículo a versículo do Evangelho e trabalhando ali o significado das palavras, desdobrando o espírito da letra que vivifica naquela informação, para que possa ser mais plausível à necessidade do momento, atualizando-o. E foi Emmanuel que orientou esse grupo a fazer isso, porque é da forma que eles estudam no mundo espiritual. O Emmanuel, a Joana de Ângeles, os Espíritos de Escola, eles estudam o Evangelho de Jesus todos os dias no plano espiritual. Eles fazem esse estudo minucioso do Evangelho. E, obviamente, com a ótica de um espírito superior, eles vão vendo cada vez mais o futuro nas palavras do Cristo. E isso vai, obviamente, fazendo um processo de retroalimentação desse amor que ele já tem. E o amor vai criando mais e mais amplitude, porque vai projetando no futuro, observando a retaguarda e tomando toda a periferia da existência do indivíduo, pela experiência do aprendizado. Nós vamos observar que este homem, este fenômeno amor, Chico Xavier, por ele estar tão ligado com Emmanuel, ele vai recebendo informações que até então não estão contidos nos livros. Porque nesses 400 e tantos livros já editados, muitos outros ainda virão. Foi muito profícua toda a mediunidade do Chico, todo o trabalho, porque quando a gente fala Chico, o homem-amor, e relatamos aqui uma particularidade, mas o Chico era um indivíduo que ele comia pouco, dormia pouco para ter tempo de servir mais. Que amor é esse? Nós fazemos seminários, participamos de muitos comentários sobre o amor incondicional. E muitas vezes ainda não temos a consideração perfeita e exata do que é o amor incondicional. Não obstante a gente compreender Jesus dizendo que não há amor maior no mundo àquele que dá a vida pelo amigo, pelo irmão. Então nós percebemos que Chico, como Francisco de Assis, o outro Francisco, que foi também um certo Chico, um Chico certo, fazia a mesma coisa que o nosso Chico da atualidade. Ele curava lepras com o seu beijo. Vocês já viram essa informação? Na obra de Miramês, pelo médium João Nunes Maia, uma obra, inclusive, corroborada por Chico Xavier. Espíritos que amam. Nós percebemos que Francisco de Assis é a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus. Discípulo amado porque existia a ressonância do amor, porque amar, ele ama a todos. Mas, obviamente, onde mais se encontra recursos para que se manifeste, aí se expressa mais a ação eficaz do amor. E nós percebemos que o Chico, ele tem essa expressão de Francisco de Assis da atualidade, com todos os títulos que ele recebeu, com tudo aquilo que ele poderia usar de recursos. No entanto, ele preferiu a simplicidade, por causa da humildade do seu espírito.
mas um Francisco. Um Francisco certo, um certo Chico. Quando ele fora chamado por Emmanuel, obviamente aquele mentor austero, lúcido e amoroso, em Pedro Leopoldo, Emmanuel, se aproximando dele, disse assim: Francisco de Paula Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, Chico. E ele tem a humildade de nos trazer isso, e muitas vezes a gente não entende a informação. É a assimilação de João Batista, o precursor de Jesus. É preciso que ele cresça e eu diminua. O Chico, na sua grandeza, na sua estatura de escola, ele se fez pequeno para servir em nome de Jesus. Em um determinado dia, uma amiga de São Paulo pede a alguém que, em Uberaba, recolhesse uma assinatura, um autógrafo do Chico em uma obra recém-lançada. E em determinado momento, o Chico escreve a dedicatória e assina. Quando chega às mãos dela, ela leu assim: Cisco Xavier. E ela não admitiu de forma alguma que aquilo fosse a assinatura dele, não obstante a letra era a mesma de todas as outras que ela tinha colecionado. Então ela, se voltando para ele: Chico, mas como pode, Cisco? Aí ele disse para ela: é como eu me sinto, minha irmã, diante de tanta manifestação de carinho e reconhecimento por parte de todos vocês que eu tanto amo e, apesar de não me considerar, eu me sinto um Cisco. E verdadeiramente, quem conviveu com Chico, porque nós fomos colhendo informações, eu me apaixonei pelo Chico através de um companheiro que fora pupilo do Chico, de nome Ubirajara Roquete, que já está na pátria espiritual. E ele me relatou várias coisas do Chico. Então eu fui me tornando íntimo do Chico, apesar da distância, a aura do Chico muito grande foi me absorvendo. E eu fui me apaixonando pelo Chico, nesses informes que ele fazia. O Chico jamais, segundo ele, que viveu com o Chico por muitos anos, usava de uma palavra qualquer que pudesse pejorar, ridicularizar, rebaixar uma pessoa sequer. Foram muitas as vezes em que eles ficavam em Pedro Leopoldo, no trabalho da psicografia, que o Birajara Roquete também era um médium psicógrafo, e depois das sessões de psicografia, eles saíam caminhando pelas ruas, cada um tomando destino à sua casa. Em determinado dia, eles estavam passando diante de um bar, em que haviam várias pessoas conhecidas do centro, que iam sempre lá tomar os passes, jogando sinuca. E então alguém fez um comentário: pois é, né, Chico? Aí ele: não comente, nem pense, porque eles poderiam estar fazendo coisa pior. Então a visão do espírito nobre, do espírito de escola, é sempre positiva. Sempre, sempre no bem. Sempre, sempre no bem. E essa manifestação, ela vai como que irradiando por toda parte e contagiando as pessoas. Imaginemos, por exemplo, que quando Chico esteve em Pedro Leopoldo, ele saiu de Pedro Leopoldo nos anos 50, não havia a veiculação, conforme hoje, somente os jornais e alguns periódicos. Mas o Chico já era um sucesso pela sua idoneidade. Então, Pedro Leopoldo fica muito próximo da cidadezinha de Neves, onde existe uma penitenciária. Nessa penitenciária, que fora padrão para muitas outras em várias partes do mundo, uma penitenciária em que os detentos, em determinada parte do dia, de acordo com o comportamento, eles iam ganhando liberdade e passavam a cultivar a terra, a aprender marcenaria, carpintaria e outros recursos profissionais. Mas, em uma determinada invigilância dos guardas, dois fugiram. E eles tinham uma pena bem pesada, eram bastante violentos, segundo a pauta que constava, né, nos autos lá da condenação.
e eles fugiram e foram parar em Pedro Leopoldo. Vocês conhecem essa história? Não. Alguém conhece? Não. E o Chico, nesse dia, foi caminhando e despedindo de todo mundo. Já era alta hora da manhã. Altas horas da manhã. E ele então vai se aproximando assim, e como já estava naquele meio amanhecer ainda, com o fim da escuridão, ele percebeu dois vultos que se esconderam numa porta de aço de uma mercearia onde ele teria que passar em frente. E ele então começa a sentir o coração pulsar e fica com medo, né? Ah, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Valei-me, Emmanuel! E então Emmanuel se aproximou dele e disse: filho, fica tranquilo, confia em Deus. Confia em Deus, são nossos irmãos. E aí o Chico vai confiante, né? Cabeça ereta. E vai passando por eles assim e fala assim: boa noite, meus irmãos. Aí eles: boa noite, seu Chico Xavier. Eles reconheceram o Chico. E aí ele então pôde ouvir assim: esse de forma alguma, você viu? É o seu Chico Xavier? É o seu Chico Xavier? É o amor. Até aqueles indivíduos que poderiam causar um mal, deixam de causar um mal pelo respeito que a criatura adquiriu nas suas manifestações de vida. Vocês se lembram lá do livro Paulo Estevão, o Gesiel, quando ele é levado às margens lá do mar e deixado numa determinada cidadezinha portuária, o assaltante iria desferir-lhe um golpe fulminante com um punhal. Quando ele abre os olhos assim, irradia uma determinada luz que faz com que aquele indivíduo se envergonhe. E ele fala: pelo amor de Deus, não me mate, leve tudo que eu tenho. E o indivíduo se transformou num benfeitor, apesar de levar a bolsa. Mas levou ele lá para a casa do caminho. Né? Então a gente percebe que os espíritos que estão sintonizados com o Cristo e instrumentos dele são protegidos mesmo. Certa feita o Chico estava trabalhando no passe em Pedro Leopoldo ainda. A cabine de passes, alguns amigos trabalhando ao seu lado. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa cabine de passe lá no Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Tem a primeira pintura que todos nós conhecemos, do Emmanuel de um lado e de Maria, que foram retratos falados pelo Chico e pintados por um pintor da região. Então, o Chico, ali de olhos abertos, o médium deve aplicar passes de olhos abertos, viu, gente? O médium tem que ficar de olhos abertos, até para que evite encostar, tocar no paciente. E de repente, o senhor se levanta, transtornado, irado, verdadeiramente numa compulsão de ira, e sacou de uma faca, de uma peixeira, para atingir o Chico. Ele ia matar o Chico. E o Chico conseguiu levantar a mãozinha assim, segurou, e as outras pessoas do lado seguraram aquele indivíduo. Aquele senhor não sabia nem o que estava fazendo. Ele foi levado por espíritos ali para tentar aquele cometimento. Mas os méritos do indivíduo, né? Até por isso o Chico passou. Sem contar uma coisa muito interessante, né? Que foi um couro que ele levou de uma senhora lá em Pedro Leopoldo, que pediu a ele para aplicar-lhe um passe na hora em que ele estava indo para a Fazenda Modelo para o trabalho. Vocês conhecem essa? Não. Estava o Chico, e ele sempre ia de carroça, porque o senhor passava por ali e apanhava para levá-lo de carroça lá para o escritório da Fazenda Modelo, onde ele psicografou o livro Paulo Estevão, né? Foi na Fazenda Modelo, na hora de almoço e nas horas vagas. Ou seja, no horário do trabalho, ele não psicografava. Mas no seu horário de almoço, ele fazia um lanchezinho rápido, descia lá para o porão da Fazenda Modelo e ia psicografar o livro Paulo Estevão. E a coisa mais interessante que ele relata, a companhia de um grande sapo, que quando ele chegava e se assentava, o sapo chegava e ficava ali na porta. Posteriormente, foi dito que determinadas entidades têm medo de cobra, de sapo, então alguma coisa estava ali, aquele sapo protetor. Era um sapo protetor. Bom, mas está o Chico
lá no seu trabalho, indo para o seu trabalho, na carroça, e uma senhora: Chico, eu preciso tomar um passe, me dá um passe, Chico, me dá um passe. E ele disse: não posso, minha irmã, eu estou atrasado, eu tenho que trabalhar, eu não posso. E aí seguiu o Chico, deixando aquela senhora para trás. Acontece que pouco tempo depois, essa senhora chegou lá no escritório e entrou, como que tomando a frente de tudo, empurrando a todos, e pegou o Chico de bufetão. E bateu tanto no Chico, mas bateu muito no Chico. E aí ela olhou para um lado assim, tinha uma cadeira. Ela sentou e falou assim: agora você vai me dar o passe. O Chico, chorando, pediu para ela perdão. Ele olhou do lado e estava Emmanuel e falou assim: ó, meu filho, aplica nela o passe. Então o Chico é essa criatura que nos trazia as suas experiências mais ingênuas, mais simples, porque era um coração pueril, era um coração infantil, era um coração não de infantilidade, mas um coração de criança, um coração puro. Aquele que me receber como essa criança, ele gostava muito também dessa frase: está recebendo a mim. O Chico era esse indivíduo que se fazia passar por ingênuo, conhecedor de muitas coisas em torno, para servir, para não desmascarar, para não desmistificar, para não constranger. Ele simplesmente passava por cima de si mesmo para fazer com que as pessoas se sentissem bem. E, obviamente, utilizava de todos os momentos para ensinar. Essa é a grande mensagem do Chico, como uma criatura que muito amou. Porque quem ama é realmente o reflexo, a carta viva do Cristo. E o Chico foi uma carta, é e será uma carta viva do Cristo. Porque todos os recursos que nós temos recebido do Chico caberão para nós, para toda a nossa posteridade. Olha que nós, apesar das dificuldades que ainda carregamos em nosso íntimo, somos outra pessoa a partir do momento em que conhecemos a obra produtiva de Chico Xavier, os informes que ele nos trouxe pelos Espíritos, essa sua disciplina. Porque quando o Chico foi reduzido por Emmanuel a Chico, Emmanuel disse a ele: Chico, você quer trabalhar na mediunidade com Jesus? O que eu devo fazer para isso? Se lembram de Ananias? Eis-me aqui, Senhor. Ele: o que eu devo fazer para isso? Ah, Chico, você precisa de 3 requisitos. Qual é o primeiro, Emmanuel? Ele não sabia nem que o nome dele era Emmanuel, né? Primeiro é disciplina, segundo é disciplina, terceiro é disciplina. Eu sou o Emmanuel, seu mentor espiritual, estarei te acompanhando, e com esse recurso da disciplina nós poderemos fazer o trabalho ao qual nós fomos destinados, programados. E ele aceitou. E olha, a disciplina realmente, como ele mesmo, através da fala de Emmanuel, nos trouxe, antecede a espontaneidade. Porque o Chico, nos seus trabalhos árduos, disciplinando ali o seu espírito, colocando as rédeas no animal homem para que o ser espírito domine, disciplinou-se de tal forma que tudo depois foi espontâneo na sua vida. Tudo foi muito e muito espontâneo. O Chico buscava recursos tão simples, tão peculiares para ensinar, a ponto de dizer da grandeza do Evangelho de Jesus e do reconhecimento que nós devemos ter da doutrina espírita. Ele narrou uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte: a doutrina espírita é uma bênção, é a intercessão da misericórdia do Cristo para que nós possamos auscultar com mais profundidade e recurso a doutrina que Jesus nos trouxe. E ele gostava de tomar um cafezinho, como todo mineiro, né? Um cafezinho bem quentinho. E usávamos em Minas, até os dias atuais algumas pessoas usam, uma xicrinha bem pequenininha, que quando você colocava o café bem quente, ela esquentava até a asa. Até a asinha da xícara ficava quente. Tão pequenininha que é a xicrinha, né? Justamente porque ali você toma em poucos goles e o café não esfria.
você toma um café com o sabor do café fresco, né? Café recém-passado naquele saco de tecido, que é o coador que nós usamos até hoje em Minas. Tem alguns mineiros que trazem coador do Brasil e fazem café delicioso aqui nos Estados Unidos, daquela mesma forma, né? Então, ele dizia o seguinte: meus filhos, Evangelho de Jesus e doutrina espírita com Allan Kardec. É como se nós estivéssemos tomando aqui esse cafezinho saboroso nessa xicrinha. A xícara onde nós vamos sorver o líquido do café tão adorável é o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita é a asinha da xícara, mas que fique bem entendido na mensagem do Chico. Então ele disse o seguinte: se a xícara quebrar a asinha, a gente pode ainda tomar o café com a xícara, sem a asinha. E a gente pode desfrutar do café, só que fica mais desconfortável. A gente costuma queimar os dedos. Então o que ele quis dizer? Que o espírita não deve fazer julgamento na profissão de fé de ninguém. Aqueles que não são espíritas, profitentes do espiritismo, e que assimilam outros princípios cristãos. Mas ele disse que para nós é mais confortável assimilarmos o Evangelho usando da xicrinha com a asinha. Então, o que a gente detém disso? Que não devemos romper a asinha da xícara. Vamos tomar o nosso cafezinho, nós que somos mineiros, e obviamente eu acho que todo brasileiro gosta de um cafezinho, né? Com a xícara completa, ou seja, o Evangelho e a continuidade do Evangelho, que é a doutrina espírita. E, como nós dissemos anteriormente, com Allan Kardec, a grande abertura do mundo espiritual. As vozes do além vieram traçar um futuro e a abertura de uma nova era. E com a presença de Chico Xavier, os céus passaram a cantar e o poema do amor deu continuidade, porque a gente pode, com a continuidade de Chico Xavier, percebermos que realmente estamos revivendo o cristianismo na sua maior pureza. Porque este ser exemplo, este instrumento de amor, de simplicidade, de renúncia, por mais que a gente fale dele, nós vamos buscar recursos e vamos sentir algo vazio em nós, justamente pelo completo que ele se fez e o tão insignificante que eu me sinto em falar de Chico Xavier. Mas, ao mesmo tempo, o grande prazer que me dá somente em lembrar a figura Chico Xavier. Falar o seu nome para mim é como se eu estivesse lavando os dentes. É como se eu estivesse lavando a boca. E eu digo, transforma o meu psiquismo, porque ele me fez conhecer Jesus mais de perto. Quando tive contato com a primeira obra psicografada pelas mãos dele, Nosso Lar, o meu maior desejo, um dia eu quero me aproximar deste homem e beijar as suas mãos, somente para agradecer. Porque provavelmente não fosse o trabalho de amor desse homem e as informações que ele trouxe a tantos como trouxe a mim, eu não estaria falando aqui agora. Porque eu venho de uma família de suicidas e fui tentado, sugestionado ao suicídio várias vezes. E foi justamente ao contato com a obra Nosso Lar é que todo esse processo se desarmou, se desativou. E agora, com muita alegria, com muita satisfação e muita gratidão, eu sempre me recordo do Chico, este homem amor. Este amor que nos faz sentir amor. Este amor que nos faz amar, porque ele nos faz compreender o amor de Jesus. Eu acho que o nosso tempo já terminou. Não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Quando eu fui convidado a falar desse tema, eu fiquei sem saber por onde começar. Então eu não estudei
para preparar esse tema. Porque eu pensei assim, eu vou falar alguma coisa que parta de mim, daquilo que o Chico engendrou em mim, daquilo que eu pude perceber da pessoa dele penetrando a massa, e na massa, obviamente, ali estava eu incluído. E absorvi uma centelha desse amor que o Chico tem. E vim aqui com a cara e a coragem para falar com as minhas próprias palavras e de algumas experiências que eu gostaria de relatar, mas que não tem tempo. Mas ter conhecido o Chico pessoalmente, para mim foi um presente dos céus. Um presente que com certeza veio garantir os meus acertos futuros, já que eu ainda não dou conta de fazer da forma que deveria. Mas já ficou uma reserva em que, com a maturidade, a gente vai poder assimilar a experiência que nós tivemos com esta criatura extraordinária, exemplar, que é Chico Xavier. Nós agradecemos a oportunidade da fala. Com certeza, muito deixamos a desejar. Outros companheiros talvez teriam um diálogo mais profundo, mais requintado, para poder falar dessa figura nobre. Mas a gente veio aqui, abriu o coração, abriu a nossa alma, e a gente vai lembrando nos momentos da nossa fala de tantas coisas simples que aconteceram e que percebemos. Ter vindo aqui foi para mim novamente um presente, porque a gente revive a presença do Chico todas as vezes em que manifestações dessa natureza vai acontecendo. E a influência de um espírito desse quilate é de tal grandeza, é de tal frequência que vai nos motivando, vai salientando no nosso íntimo recursos que a gente desconhece e vai nos fazendo Meus queridos filhos, o Senhor nos abençoe. As experiências ao longo das oportunidades terrestres no corpo físico vão se somando aos recursos múltiplos que a providência divina nos favorece a todos. E de corações contritos, devemos exaltar a oportunidade do momento. O momento que se chama hoje, o momento que se chama agora. Abramos os nossos corações para as verdades exaradas pelo Cristo Jesus. E permitamos, em definitivo, a nossa transformação ao amor dos amores, Cristo Jesus. Embalados nas vibrações dulcíssimas da sua expressão grandiosíssima, façamos-nos instrumentos da sua paz e permitamos que Ele utilize-se desse instrumento para a sua manifestação em favor de todos aqueles que convivem conosco. Amor, meus filhos, é o alimento das almas. Amor, meus filhos, é o repositório de todas as bênçãos. Amor, meus filhos, é a condensação
da fala de Deus em todos os momentos em que o ser pode manifestar a presença de Deus através da caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Estais em uma terra longínqua da pátria Brasilis. No entanto, muitas vezes dificuldades na comunicação. Não se intimidem, filhos do coração. Relembremos o apóstolo Paulo, no seu capítulo 13 da Epístola aos Coríntios, quando ele dissera: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. O amor é o idioma de todos os seres, meus filhos. O amor é a linguagem plena e manifesta da vida pulsante, da vontade de Deus em realização sublime na face da terra e em todos os orbes do universo. Para o amor não existem fronteiras. Para o amor não existem barreiras. Amemo-nos uns aos outros. Assim como Jesus nos amou, assim como Jesus nos ama. E permitamos que esta manifestação sublime nos faça cada vez mais felizes. Muita paz, muita alegria, trabalho e muito sentimento de amor. São os votos sinceros do servidor humilíssimo Bezerra.